sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou um grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus é o estrela da manhã, poderoso de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Quando se rende, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus é a estrela da manhã, poderoso de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Teve vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele foi vestido em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, glória a Deus, Bom dia, igreja. Bom dia. Domingo, dia de alegria para nós, que nós podemos nos reunir na casa do Senhor, amém? E se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor cuidou de nós durante toda a semana. Ele cuidou da nossa entrada, da nossa saída todos os dias. Ele cuidou da nossa saúde.
E Ele nos permitiu estarmos aqui. E se estamos aqui é porque Ele nos trouxe neste lugar. Ele nos separou para estarmos aqui nesta manhã, rendendo a Ele um culto de louvor e de adoração. E nós vamos ficar de pé e vamos começar este culto agradecendo ao Senhor, porque Ele cuida de nós, porque Ele não nos esquece, porque Ele está conosco todos os dias, cuidando de cada detalhe, porque o Senhor é como o nosso Pai. E nós vamos agora, como seus filhos, no ato de carinho, de amor para com o nosso Deus, render louvor a Ele. Amém? uma história modificada, Pai, transformada pelo Teu poder.
Obrigada, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui esta manhã, rendendo louvor a Ti, ó Pai, e aprendendo mais da Tua palavra. Obrigada, ó Pai, porque nós temos o privilégio de nos reunirmos como igreja para louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Isaías 25:1. Mas vamos ler todos em uma só voz? Vamos lá? Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Como é bom nós louvarmos a Deus. O louvor nos aproxima do Senhor. Quando nós louvamos, nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus através das canções. Quando nós louvamos, nós colocamos no altar do Senhor aquilo que nos aflige. Quando nós louvamos, nós invocamos o nome do nosso Deus, falamos de quem Ele é. Nós fazemos tantas coisas com os louvores. Não há melhor lugar do que estar perto do Senhor. Então, que nesta manhã, através dos louvores, através da palavra aprendida aqui, nós estejamos nos rendendo aos pés do Senhor, nos colocando aos seus pés, porque Ele está aqui. Amém. E possamos estar louvando, bendizendo, exaltando o nome do nosso Deus, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, e apesar de qualquer circunstância. Apesar da forma como você se encontra aqui, pode ser alegre, triste, ansioso, preocupado, talvez não tão bem de saúde, da forma que você estiver, louve ao Senhor, porque, como diz o versículo, os conselhos do Senhor são verdade. Os conselhos do Senhor estão na palavra de Deus. E quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós vimos homens e mulheres de Deus louvando Ele em todo tempo, em qualquer circunstância. Se eles iam para a batalha, eles louvavam a Deus. Se eles estavam aflitos, eles louvavam a Deus. Se eles estavam com problemas, eles louvavam a Deus. Então, nós hoje somos o povo de Deus. E nós vamos louvar o nosso Senhor, apesar de qualquer circunstância. Se renda ao Senhor. Junto aos teus pés.
Engrandecemos o Teu nome neste dia, Pai. Tudo que é em nós, queremos apenas ofertar a Ti, ó Senhor amado, Pai nosso, Deus nosso, amado de nossa alma. Que alegria, Senhor, estamos em Tua casa nesta manhã. É o prazer do nosso coração estar em Tua presença, Pai. E enquanto louvamos o Teu nome, enquanto buscamos a Tua face, pedimos, ó Deus, transforma-nos, purifica-nos, santifica-nos, torna-nos mais parecidos com Jesus, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas palavras, em nossas ações, que em tudo nós glorifiquemos o nome do Senhor. Ó Pai, nesta manhã, a Tua igreja está aqui reunida e nós imploramos, Senhor, que a Tua palavra se cumpra. A Tua palavra nos diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu ali estarias. E nós estamos aqui em Teu nome, Senhor. Já sentimos a Tua presença neste lugar, mas pedimos a Deus que a Tua presença inunde esta casa, Senhor. Que a Tua presença inunde nossas vidas. Que todos nós que aqui estamos sejamos ministrados pela Tua palavra, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, e saiamos daqui hoje inspirados, fortalecidos, com o coração em chamas, para fazer a Tua obra, para falar às pessoas sobre o Teu amor, para conduzirmos muitas vidas a Jesus, o nosso amado. Ó Deus, nesta manhã visite os corações daqueles que estão aqui, daqueles que estão reunidos conosco através das mídias sociais. Que haja cura,
fortalecimento. Se alguém chegou triste, que receba a alegria do Senhor. Se alguém chegou preocupado, que receba agora a paz, aquela paz que excede todo entendimento. Que o fraco diga: eu sou forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que nesta manhã, ó Pai, sairemos deste lugar impactados pela Tua ação em nós e em nosso meio. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. E a família de Deus diz amém e amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia, gente. Bom dia. Graça e paz da parte de Jesus. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Que bom que estamos juntos neste domingo, dia do Senhor. E eu gosto de pensar no domingo como o melhor dia da semana. Por quê? Nós sabemos que o Senhor reina sobre nós em todos os dias. Mas o domingo é aquele dia que nós separamos para nos reencontrarmos, para louvarmos ao Senhor juntos. E enquanto estamos aqui reunidos, você pode não perceber, mas essa comunhão que nos une, ela nos abençoa. Nós ministramos uns aos outros, edificamos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros. Nós precisamos disso aqui. Amém. Nós precisamos dessa realidade familiar que a igreja nos traz. Apesar de nós, a despeito de nossas limitações, que são tantas, é bom estarmos juntos. E que bom que você está aqui. Eu estou vendo pessoas nesta manhã e eu fico muito feliz em ver e rever alguns rostinhos. Eu louvo ao Senhor porque Deus está fazendo uma obra em nosso meio e é apenas um preâmbulo do muito que o Senhor vai fazer em nosso meio nesse tempo. Amém? Estamos juntos hoje. Que alegria. Você está alegre por estar aqui nessa manhã? Amém. Bom, graças a Deus. Nós iremos participar da obra do Senhor nos próximos minutos. Nós traremos dízimos e ofertas, e esse é um momento, uma oportunidade que alcança a todos nós que estamos aqui presencialmente e você que está conosco também virtualmente. Nós podemos trazer nossas contribuições e depositá-las no gasofilácio que está aqui à frente, e também, a Amanda se aproximou, nós podemos, nesse segundo domingo de janeiro, trazer nossas contribuições no que tange aos alimentos não perecíveis. É o domingo das dádivas, né, que os irmãos praticam há tanto tempo. E, queridos, como é importante quando a igreja ela tem esse ardor não assistencialista. Não queremos criar dependentes, mas nós queremos socorrer aqueles que precisam e queremos ter uma abordagem social. Isto é bíblico. Isto é bíblico desde os profetas menores, desde o Antigo Testamento, na verdade, desde a lei, quando a palavra de Deus sempre orientou o seu povo a olhar e cuidar daqueles que passam por lutas, por necessidades. E quando a igreja entende isso, e ela tem esse olhar para cuidar daqueles que são da família da fé, e também para aqueles que o Senhor está trazendo para o nosso meio, isso é muito importante. Então, está aqui diante dos irmãos este cesto, e você poderá colocar nele os alimentos não perecíveis que você trouxe. Se você não trouxe hoje, não fique preocupado, você pode trazer nos próximos domingos. Quero te encorajar a trazer. Se você não trouxe de manhã, traga à noite, mas não deixe de participar desta entrega das dádivas, porque através do alimento perecível que você, alimento não perecível, Jesus, que você vai trazer, nós iremos abençoar famílias, abençoar vidas. E como é importante, irmãos, como é importante. Eu me lembro de um tempo em que eu era junior, sabe, saindo da infância, junior, aquela fase entre infância e adolescência, e a minha família lá em Parque Anchieta, nós residíamos em Pavuna, congregávamos em Parque Anchieta, e quantas vezes a minha família foi abençoada, irmãos, pelo amor da igreja local na qual nós pertencíamos. E isso foi muito importante em certo momento,
até mesmo para a formação de meu caráter e identidade cristã. Esse amor que toma contornos, esse amor que toma uma aplicação muito prática. Não basta dizer eu te amo, meu irmão, mas de forma discreta, de forma educada, de forma tranquila e singela, nós socorremos aqueles que precisam. Então essa manhã é uma oportunidade muito especial para nós abençoarmos a obra de Deus. Estamos no segundo domingo de janeiro. Esses meses iniciais do ano são meses desafiadores para qualquer administração. Imagine para uma igreja local. Precisamos muito do engajamento da igreja no que tange a entrega dos dízimos, das ofertas. Sabemos que é um mês em que algumas famílias descansam, tiram aquelas férias, mas não tire aquelas férias com o dízimo, sabe? Dízimo é primícia, pertence ao Senhor. Entregue seu dízimo, devolva o seu dízimo com fidelidade, com amor, com alegria, e abençoe a obra de Deus com suas ofertas alçadas. É tempo de nós, com muita gratidão, trazermos ao altar de Deus dízimos, ofertas e mantimentos, alimentos não perecíveis. Se você não está conosco, você verá em nossas mídias sociais, nossos dados bancários, nosso Pix ficará ali. Você pode então fazer uso desses dados, já estão projetados, você pode enviar a sua contribuição nessa manhã. Vamos continuar exaltando ao Senhor e agora então participando da obra de Deus.
Pai bendito, obrigado pelo privilégio que temos em participar da Tua obra, entregando nossos dízimos e ofertas, entregando alimentos que abençoarão vidas, famílias, em tempos difíceis. Pedimos que os recursos sejam multiplicados na Tua casa e em cada família aqui presente. Que a provisão, que o recurso, que a bênção não falte. Abençoe nossos celeiros, abençoe nossas dispensas, para que tudo o que precisamos seja enviado por Tuas mãos para nós. Abençoe o Teu povo nesse dia, continue recebendo o nosso louvor, nossa adoração. E muito obrigado, Senhor, porque de fato tudo entregamos a Ti. Tudo entregamos em Teu altar, pois este é o melhor lugar e dele não queremos nos afastar, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bom, que manhã linda. Eu te convido a abrir a palavra de Deus nesta hora. Eu quero neste domingo fazer algo um pouco diferente, assim. Eu quero refletir tanto pela manhã como à noite no mesmo texto, na mesma narrativa bíblica. Entretanto, darei alguns enfoques diferentes nesse texto que você conhece. E eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu quero pensar sobre a história de uma família, o reflexo de uma igreja. A história de uma família, o reflexo de uma igreja. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós leremos um texto daqueles que visitam a nossa espiritualidade constantemente, mas é um texto poderoso que pode muito nos inspirar, nos abençoar, nos alimentar nesse tempo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Algumas Bíblias vão trazer o título, a história, a parábola do filho pródigo, mas, na verdade, esse texto traz a história de uma família e o drama de dois filhos na relação com o seu pai. Então, a história de uma família, o reflexo de uma igreja, é o tema que nós trabalharemos tanto pela manhã como à noite. Lucas 15, a partir do verso 11, você achou? Amém? Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para cuidar de seus porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui, meu irmão e minha irmã, a minha oração é que o Senhor nos abençoe enquanto lemos a sua palavra e refletimos acerca do texto sagrado nessa manhã. Amém? Quantas vezes eu e você já tivemos contato com essa narrativa? Eu nunca vou me esquecer dos dias da minha infância, quando ganhei uma revista sobre passagens bíblicas para serem pintadas, e uma das histórias bíblicas justamente foi esta. Aquele texto ficou muito forte no meu coração, e realmente eu vivi o que a Bíblia ensina. Nós precisamos ensinar o menino no caminho que ele deve andar, porque quando crescer não vai esquecer dele. A palavra de Deus penetrou na minha alma de forma profunda, de uma forma lúdica, e o princípio desse texto tem fortalecido a minha fé, a minha espiritualidade, e a minha relação com os meus irmãos, e a minha relação com Deus nesses anos de vida cristã. Pensando sobre esse domingo, segundo domingo de janeiro, pedindo a Deus que falasse ao meu coração, para que então eu pudesse compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Mais uma vez esse texto visitou a minha alma, e eu sei que esse texto, inclusive, foi um dos textos trabalhados no processo de sucessão pastoral. Um dos candidatos pregou aqui uma mensagem sobre um desses textos, um desses momentos que o texto traz a nós. Mas como é importante, meus irmãos, vez por outra, nós olharmos de novo para a narrativa lucana, que vai do versículo 11 até o versículo 32, posto que, como eu disse, esse texto é a história de uma família, mas é o retrato de uma igreja. Nesta parábola de Jesus, narrada a nós através de Lucas, nós percebemos profundamente a intenção do Senhor em comunicar verdades ao coração dos seus discípulos, aqueles do colégio apostólico original, os seus seguidores. E após mais de 20 séculos, percebemos a intenção clara do Espírito Santo em comunicar verdades eternas ao coração desses discípulos que aqui estão, nós todos, nesta manhã. Eu creio profundamente que essa história de uma família, uma história dramática, uma história intensa, ela reflete alguns contornos dos dramas, dos desafios que nós enfrentamos como igreja local. Obrigado, Samuel. Isso é uma bênção. E eu quero nessa manhã convidar você a olhar com mais carinho para a segunda parte do texto, porque a partir do versículo 25
E eu propositalmente li do 11 ao 32, mas a partir do versículo 25 está um enfoque, está o personagem e as suas inter-relações, acerca das quais eu quero refletir com você nessa manhã. Porque a partir do versículo 25, Jesus começa a olhar e tratar sobre o outro filho. O filho mais velho. O filho fiel. O filho presente. O filho dedicado. O filho aprovado. Todos esses adjetivos emergem do nosso coração em uma primeira leitura, quando temos contato com esse texto. Mas quando você lê o texto com o coração mais quebrantado, buscando entender a voz de Deus, perceber o que o Senhor queria comunicar àquele grupo de discípulos, aos seus ouvintes originais, aquele contexto histórico-social, e também a nós começamos a perceber alguns dramas nessa relação. Começamos a olhar esse filho como alguém que, apesar de estar em casa, apesar de ser dedicado, apesar de ser trabalhador, apesar de gozar de uma proximidade com o pai, que o filho mais novo havia rejeitado, esse filho mais velho vive alguns problemas, vive algumas nuances na sua alma, no seu coração, que muitas vezes encontramos em nós mesmos, e elas são muito expostas em nossa vivência comunitária. Por isso eu creio profundamente que a história desta família, ela reflete muito bem a realidade de uma igreja, quem sabe desta igreja, e com certeza da Igreja de Jesus que está plantada no Brasil. Esse texto tem muito a comunicar ao meu coração e ao teu coração nessa manhã. Portanto, olhando a partir do versículo 25, Jesus, através de Lucas, vai nos contar a história desse filho mais velho. Qual é o pano de fundo? Você conhece muito bem. Um pai vivia de forma harmônica, alegre, com os seus dois filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo, em certo dia, chega e diz: pai, eu quero ir embora. Essa vida na tua presença, na tua companhia, não me satisfaz, não me apetece, eu não tenho mais alegria aqui, eu quero ir embora. Então faça as contas, veja aí qual é a parte da herança que me cabe, adiante a minha parte da herança, porque eu quero ir embora. Ora, herança só é recebida quando o patriarca morre. E você sabe muito bem que nesse pedido, o garoto está adiantando um processo que seria futuro. A realidade da morte de seu pai. Ele está rompendo com seu pai. Saindo de casa e dando para a sua própria vida direcionamentos e contornos que ele achava que eram os melhores. E sobre esse rapaz, eu quero falar de forma muito mais objetiva à noite. Convido você então a voltar à noite. Você que está em casa, a vir celebrar conosco à noite. Ele vai, faz a sua vontade, vive suas experiências, e resumindo muito a história, para não queimar a mensagem da noite, ele volta para casa todo quebrado, todo moído. Ele volta para casa na intenção de ser recebido como um empregado. E a recepção de seu pai o surpreende, o constrange. E, na verdade, meus irmãos, o amor de Deus é constrangedor. O amor de Deus por nós, a graça de Deus em nosso favor, a presença de Deus em nosso meio nessa manhã é constrangedora. Porque é potente, é maravilhosa, e nós não merecemos. Nós não somos dignos da presença de Deus. Nós não somos dignos da filiação. Nós não somos dignos de viver o que João diz: vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Vede como é grande esse amor. Esse amor é constrangedor realmente. E o rapaz é recebido surpreendentemente. Eu queria dizer a você que o reino de Deus é uma realidade de paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
Nosso Deus tem um coração festivo, irmãos. Nosso Deus não é sisudo. O nosso Deus não é deprimente, carrancudo. O nosso Deus habita no meio da adoração do seu povo. O nosso Deus ama a celebração. Deus nos criou para nos alegrarmos nele, na comunhão com ele. O paraíso, a realidade perdida no Éden, era uma realidade de celebração diária. Encontro diário, conversa diária, alegria constante. Não havia dor no Éden, não havia sofrimento no Éden, não havia tristeza no Éden antes da queda. Todos esses males entraram no mundo após a queda, porque o gerente do mundo, o mordomo do mundo, o administrador do mundo, chamado homem, permitiu que tudo isso entrasse. E quando em Jesus nós vemos a redenção de todas as coisas, e nós vivemos hoje na expectativa do novo céu e nova terra, quando Jesus voltar e nós adentrarmos no seu reino eterno, na Jerusalém celestial, será uma eterna celebração. Não haverá dor, tristeza, mas haverá alegria para sempre, por todos os dias. E meus irmãos, quando esse garoto volta, a parábola nos traz um vislumbre da eternidade, do céu, da vontade de Deus para nós. Porém, entretanto, contudo, todavia, há uma esquina literária no texto lido. Porque de uma celebração intensa, o olhar de Lucas, registrando a parábola de Jesus, volta o foco para uma outra direção. O segundo filho. O filho mais velho. Que estava cuidando das coisas do pai. Que estava trabalhando para o pai. Que estava cuidando dos interesses da família. Ele volta para casa após um dia exaustivo e ele ouve alarido, festa. Chamam dos empregados e perguntam: o que houve? Quem fez aniversário hoje e eu esqueci a data? Eu não sei se você é como eu, que esquece datas. Acho que é um problema dos homens, não é? Ainda bem que hoje a tecnologia, tudo isso, porque, meus irmãos, para mim não adianta o quanto eu anote. Eu posso anotar no papel, mas eu vou esquecer onde guardei o papel. Esses dias, e eu tenho um pendrive, onde eu guardo alguns arquivos para uma pessoa da família. Nessa semana, essa pessoa me procurou e disse: Rogério, eu preciso de um arquivo, de um contrato ali naquele pendrive. Eu falei: ok. Fui procurar o pendrive. Onde estava o pendrive? E eu não achei o pendrive a semana toda procurando o pendrive. No fim da semana, eu achei o pendrive num lugar que eu tinha guardado para não perder. Conclusão: ainda bem que eu tenho a minha esposa que é maravilhosa, amada e paciente. Ela teve que fazer os ajustes no contrato para nós depois. Enfim, eu perdi o pendrive que eu tinha guardado. E no que tange a datas, irmãos, eu louvo a Deus porque essa igreja tem uma equipe maravilhosa, uma diretoria maravilhosa. Delvânia, Kézia, estão me ajudando aí a me lembrar, porque, meus irmãos, só Jesus. E aquele rapaz chega em casa e pensa: será que eu esqueci a data do aniversário de alguém? O que houve aí? E chega um funcionário e diz: não, temos boas notícias. O reino de Deus é um lugar de boas notícias, irmãos. Teu irmão voltou para casa. Meu irmão? Sim, teu irmão. E seu pai está muito alegre. Olha, há muitos anos eu não vejo teu pai tão alegre como ele está hoje. Ele mandou matar um novilho cevado. Está fazendo um churrasco daqueles. Tudo porque seu irmão voltou. E eu acho, meus irmãos, eu desconfio que o funcionário ele tenha ficado muito impactado com a reação do filho mais velho. Porque o filho mais velho se manifesta com ira. Não há alegria em seu coração. Não há regozijo em seu coração, mas há ira.
ciúme, raiva, amargura, como é que é? Aquele estrupício voltou? Aquele infeliz voltou? E você está me dizendo que meu pai fez uma festa para ele? Eu é que não vou entrar aí. Eu é que não participo dessa falta de vergonha. Meu pai está caduco. O texto nos diz que, eu não sei como, talvez o funcionário tenha entrado para falar com o dono da casa: olha, seu filho mais velho está muito aborrecido. Ele não quer entrar. E é o segundo momento na parábola que eu vejo esse pai fazendo um movimento que não era comum para os patriarcas da época. O primeiro movimento é em relação ao filho mais novo. E o segundo movimento em relação ao filho mais velho. Ele vai ao encontro do filho mais velho, que agora está revoltado, rebelado contra ele, tentando reconciliá-lo. Como essa palavra é importante nessa parábola, porque Paulo vai nos dizer que Jesus nos confiou o ministério da reconciliação. Jesus confiou à igreja o ministério da reconciliação. E Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E não é à toa que esse texto se encontra na narrativa lucana. O pai vai ao encontro do filho mais velho, tentando conciliá-lo, reconciliá-lo consigo mesmo, trazendo de volta para si. Ele diz: meu filho, o que houve com o seu coração? O que aconteceu contigo? Em que momento você se perdeu de mim que eu não percebi? Tudo que é meu é teu. Não há necessidade desse ciúme, dessa amargura. Por que você está assim? Seu irmão estava morto, mas reviveu, estava perdido, foi achado. E aí então nós nos encontramos nesta manhã, irmãos, envoltos na beleza desse texto, dessa história de uma família que reflete a nossa realidade como igreja do Senhor sobre a face da terra. E quais ensinamentos eu preciso compartilhar com você nessa manhã de domingo? Essa relação do filho mais velho com o seu pai me ensina e te ensina que é totalmente possível, meus irmãos, estarmos envolvidos com as coisas de Deus, estarmos às voltas com a casa de Deus, respirarmos e falarmos sobre as questões que nós trabalhamos e fazemos no seio da igreja. É totalmente possível vivermos tal realidade, mas de fato estarmos muito longe do Pai. Você entende o que eu digo nessa manhã? É possível oferecer um trabalho aprovado e eficiente no contexto de igreja, estando longe do Pai. É possível falarmos em casa e deliberarmos e debatermos em nossas reuniões sobre aquilo que fazemos no contexto de igreja e estarmos longe do Pai. É possível, meus irmãos e minhas irmãs, fazermos parte dessa linda realidade que está diante de nós, mas estarmos desconectados, essencialmente desconectados com o Pai. Isso é muito sério, meu querido e minha querida, porque em algumas conversas e reflexões bíblicas, eu trabalhei com você que nós não somos chamados para o ativismo, mas para frutificar. E só é possível darmos frutos quando vivemos o que está em João 15. Ramos da videira, ramos que são ligados à videira verdadeira, e então natural e espiritualmente frutificamos, porque a seiva da videira flui em nós. Mas o texto que nós lemos nesta manhã de Lucas 15 nos mostra um personagem envolvido com as coisas da família, com os cuidados da casa, mas que havia perdido
o seu contato, o seu relacionamento com esse Pai, e como isso é perigoso, meus irmãos, porque Deus nos chama prioritariamente para nos relacionarmos com Ele. Cantamos aqui, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Jesus fala aos seus discípulos e a nós, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que pensa o seu Senhor, os desejos do seu Senhor, mas eu vos chamo amigos, porque comuniquei a vocês a mensagem do meu reino. Nós somos chamados para o relacionamento com o Pai. E um relacionamento, meus irmãos, profundo, íntimo, um relacionamento de beleza. Um relacionamento que não depende do culto, do templo. Nós não precisamos vir ao templo para orar. Nós oramos diariamente, ou deveríamos orar diariamente. Eu sei que não acontece aqui em Jardim Santíssimo, mas tragicamente, algumas pessoas, alguns crentes, só oram quando vêm ao culto. E isso é por demais perigoso, irmãos. Porque aqui na casa de Deus, na família de Deus, nós somos treinados, capacitados, edificados, fortalecidos, mas a vida cristã se dá na maior parte lá fora. Faça uma conta, observe as estatísticas, quantas horas por semana você passa aqui dentro e quantas horas por semana você passa lá fora, no trabalho, em casa, na vizinhança, no trânsito, no transporte. E eu não estou de forma alguma diminuindo a importância deste lugar e deste momento, mas quero que nós viremos uma chave e ampliemos o nosso entendimento sobre as nossas prioridades, porque o filho mais velho estava em casa, trabalhando supostamente para o pai, mas ele estava longe do seu pai. Ele não conhecia o coração do seu pai, ele não compartilhava os sentimentos do seu pai. Ele não se parecia com o seu pai. Você entende isto? Santificação, eu tenho dito isto para os irmãos, a salvação é um ato de Deus, mas a santificação é um processo que se dá desde a conversão até a glorificação. Esse processo de santificação tem um objetivo. E qual é o objetivo? Formar em nós o caráter de Jesus. O ideal de Deus, através da obra do seu Espírito, é que o mundo olhe para a igreja e veja Jesus. Isso é santificação. Isso é viver em santidade. Aquele filho mais velho não se parecia com o seu pai. Por quê? Porque não havia relacionamento. Tragicamente, irmãos, algumas pessoas só leem a Bíblia quando vêm à igreja. Só adoram quando estamos na celebração comunitária. Só que a adoração é um estilo de vida. Nós adoramos a Deus através de tudo o que fazemos. Quando estamos no trabalho, adoramos a Deus. Quando estamos na escola, na faculdade, na vizinhança, quando estamos dirigindo, os irmãos que dirigem, eu só dirijo culto e assembleia por enquanto. Mas quando estamos dirigindo, tem gente que se esquece que é filho de Deus quando está no trânsito. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, é adoração. E, meus irmãos, o primeiro ponto que nós precisamos hoje levar para casa é totalmente possível estarmos envolvidos com tudo aquilo que chamamos e achamos que são coisas de Deus. É totalmente possível estarmos envolvidos com as coisas da igreja, com o trabalho do Senhor, mas estarmos distantes do Senhor. Eu queria perguntar a você nessa manhã, como está o teu relacionamento com o Pai? Porque, meu amado e minha amada, esse texto me mostra que quando eu e você nos relacionamos com Deus, primeiro, nós nos parecemos mais com Ele. Os discípulos de Jesus eram conhecidos porque eles falavam como Jesus falava. Eles se comportavam como Jesus se comportava. Irmãos, será que a sua família percebe em você a presença de Deus? Será que quando você fala,
as pessoas recebem uma palavra de vida, de edificação, de restauração. Porque tem gente que vive uma espécie de esquizofrenia espiritual, me permitam esse uso, essa apropriação do termo. Porque na igreja são uma coisa, no contexto eclesiástico são uma realidade, mas fora dele são totalmente diferentes. A clássica história do filho que um dia perguntou à sua mãe: mamãe, será que nós não poderíamos nos mudar para a igreja? E a mãe perguntou: por quê, meu filho? Você conhece essa história? Você conhece essa ilustração? Mas por que, meu filho? Você gosta tanto da igreja assim que quer morar lá? Não, mamãe, é porque lá na igreja o papai é uma bênção, o papai é maravilhoso na igreja. O papai é carinhoso contigo, o papai não grita contigo, não grita com a gente. Na igreja o papai não te bate. Na igreja o papai não bate em nós, mas aqui em casa o papai é tão diferente. Será que poderíamos morar lá? E certamente essa história se aplica também a muitas mulheres, a muitos filhos, a muitos de nós, que em casa, meus irmãos, eu não sei se é um anjo triste ou um demônio alegre, que canta uma música no ouvido que a pessoa se transforma. Mas na igreja é um santo. Até imposta a voz para falar com os irmãos, não é? Eu tenho muita dificuldade com gente que imposta a voz para orar ou para falar ou para fazer algo no contexto de igreja. A pessoa fala normal, aquele carioquês bonito que nós temos, chiado e etc. Mas quando vai orar, amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai das luzes, em ti não há sombra de variação. Gente, é um encosto? O que houve? Porque Deus nos ama como nós somos. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele na nossa pessoalidade, na nossa verdade de vida. Como está a sua relação com Deus, meu irmão? Porque o texto me mostra que é totalmente possível estar muito envolvido com essa realidade aqui, que é tão linda. Eu amo tanto esse lugar. Eu amo tanto ser e fazer igreja. Mas tudo que eu faço aqui, tudo que nós fazemos aqui, tem que ter seu alicerce no nosso relacionamento diário e pessoal com Deus. Porque senão, meus irmãos, se torna teatro, ativismo. E é adoecedor. Aí eu pego um link para o segundo ponto. Porque o filho mais velho, ele se aborrece com a alegria do pai. Ele deveria compartilhar a alegria do pai. Qual é a família, meus irmãos e minhas irmãs, que perde um de seus componentes, quer seja para o adultério, para a prostituição, para as drogas, para o álcool, para esse mundo que está com os dentes afiados para tragar nossos amados? Qual é a família que se alegra com a perda de um ente querido? Nenhuma, em sã consciência, nenhuma. E deveríamos, então, nos alegrar quando um ente querido, quando alguém amado, se arrepende, se converte, se volta para Deus, pede perdão pelos seus pecados, muda de vida, volta para casa. Essa alegria deveria inundar nossos corações. Posto, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja, como comunidade do reino de Deus, e a Igreja Batista em Jardim Santíssimo é uma comunidade de reconciliação, de restauração, de transformação, de acolhimento, de perdão, de graça e de vida nova. Porque nós cremos que Jesus perdoa pecados e Jesus transforma vidas. E Jesus redime histórias. Cremos ou não, irmãos? Porque no dia que perdermos essa certeza,
nós perdemos a essência da nossa missão. A nossa missão é fazer discípulos. Conduzir pessoas a Jesus para que eles e elas sejam transformados e transformadas. A segunda verdade que esse texto me ensina é justamente esta. Quando nós não estamos profundamente ligados ao Pai em um relacionamento profundo, o nosso coração adoece e nós começamos a ter percepções, sentimentos e atitudes que destoam completamente das percepções, sentimentos e atitudes do Pai. Isso é muito sério, meus irmãos, porque o texto me mostra o filho mais velho amargurado porque o seu irmão voltou. E as palavras dele são muito fortes e sintomáticas. Esse teu filho gastou os teus bens. Ele não fala esse meu irmão. Existe aqui nas palavras e na atitude desse rapaz alguns erros que nós não podemos permitir que se estabeleçam em nós. O primeiro deles é um sentimento de meritocracia. Ele se acha melhor que seu irmão. O meu irmão foi embora. Ou melhor, o teu filho foi embora. O teu filho gastou os teus bens. O teu filho não merece. Mas intrinsecamente, o que ele está falando é: ele não merece, mas eu mereço. Porque eu sou bom. Porque eu não me desviei. Porque eu sou fiel à minha esposa. Porque eu sou fiel ao meu esposo. Porque eu sou um bom filho. Porque eu sou dizimista. Porque eu sou ofertante. Porque eu exerço funções na igreja. Eu sou bom, eu mereço. E às vezes, irmãos, nós não assumimos, ou talvez não percebamos, mas no decorrer da vida cristã, nós vamos desenvolvendo essa mesma patologia em nossa espiritualidade. Nós esquecemos que não merecemos nada. E talvez a minha fala seja ofensiva para alguns. Ainda que você tenha nascido no Evangelho, tenha sido criado nessa igreja, você nunca tenha se afastado de Jesus, você é tão pecador como aquele que chegou na idade avançada, após ter se prostituído, consumido drogas, ter pintado o caneco, como diziam os mais antigos, lá fora. Você é tão pecador como o outro, porque pecado, antes de ser atitude, é a realidade universal que nos torna iguais. Todos pecaram, e destituídos e separados estão da glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Todos pecaram. E pecado, antes de ser atitude, é a realidade universal e ulterior. Somos iguais, irmãos. Somos farinha do mesmo saco. Somos carentes da mesma graça. E pela graça somos filhos do mesmo Pai. Não existe na igreja alguém que seja melhor que outrem. Mas pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu nunca me afastei do Evangelho, eu nunca cometi tal pecado. Eu me lembro de um outro momento do ministério de Jesus, quando na sinagoga, 2 homens entram na sinagoga para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu fica de pé e diz: eu te agradeço, Senhor, porque eu faço isso, aquilo outro, não sou como aquele publicano. E o publicano, pecador miserável, fedido por sua culpa e lepra, diz: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Jesus disse que desses 2, quem saiu do momento de oração justificado foi o publicano e não foi o fariseu. Então, meus irmãos, nós não podemos adoecer no sentido que esse filho mais velho adoeceu. Essa questão meritocrática. Eu sou o bom, sou o bom, sou o bom. Não somos melhores que ninguém. Portanto,
Eu quero ser bem entendido em minhas palavras. Nós não compactuamos com o pecado. Nós não somos complacentes ao pecado. Mas também não temos prerrogativa para julgarmos quem quer que seja. Não somos juízes de ninguém. E mais uma vez eu me lembro do apóstolo Paulo, em Romanos 2, versículo 1, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a outro, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo condenas. Por quê? Porque praticas as próprias coisas que condenas. Podemos não cometer os mesmos atos, mas somos doentes pela mesma natureza pecaminosa. Então nós precisamos que o Senhor nos cure dessa aspiração meritocrática, esse senso de merecimento. Sabe o que nós merecíamos, irmãos? Eu posso falar para você o que nós merecíamos? Nós merecíamos o inferno. E Deus, por nos amar, nos livrou do inferno através da cruz de seu Filho. Porque esse amor de Deus é tão constrangedor, que se nós quisermos perceber a intensidade do amor de Deus, é só olharmos para o Deus crucificado na cruz do Calvário. Não há essa realidade meritocrática. Eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu. Nós somos tão pecadores quanto os outros. Portanto, temos que ser livres desse senso e desejo meritocrático e também abrirmos mão, meus irmãos, dessa posição de julgadores. A igreja do Senhor Jesus é um lugar de proclamação do Evangelho, convite ao arrependimento, lugar de perdão e lugar de cura. Aqueles que tiverem sede e desejarem nova vida, devem ser bem recebidos em nosso meio. Amém, irmãos? Quem quiser continuar com a sua vida de pecados, deve ser respeitado. Porque Deus o criou livre para isso. Logicamente, como instituição, como igreja local, nós não compactuaremos com o pecado. Mas nós temos que aprender, meus irmãos, a abrir mão do comportamento de julgamento. Esse ato aqui, de apontar o dedo é muito perigoso. Quando eu aponto o meu dedo para você, meu querido, com a intenção de destacar as tuas culpas, as tuas mazelas, na verdade eu estou projetando em você a minha culpa. Porque quando eu aponto para você, eu estou desviando o foco para você. E eu aprendi, meus irmãos, uma questão que não falha, é batata. Todo santarrão é um devasso em potencial. Não coloca isso na mídia não, tá, gente? Fica só aqui entre nós. Todo santarrão é um devasso em potencial. Todo irmão que gosta muito de exalar santidade. Conheci pessoas que diziam assim: pastor, eu sou muito bom. Pastor, eu sou bom demais. Olha, meu pai era bom e eu sou bom também. Eu não entendo, porque Jesus fala para nós que aquilo que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não tem que perceber. E eu conheci pessoas que sim, ajudavam muita gente. E era cesta básica para um, compras para outro, pagava a luz de outro, sabe? Que faziam muitos atos de bondade, mas colocavam isso no Jornal das 7. Colocavam isso no boletim da igreja, quando o boletim era impresso, no quadro de avisos. Pastor, eu sou muito bom. Eu fico preocupado com isso, irmãos. Que espiritualidade, que bondade de exibição é essa? Isso está errado.
Todo santarrão, meus irmãos, é um devasso em potencial. Infelizmente, meus queridos e minhas queridas, a minha pouca experiência cristã, eu fui salvo aos 7 anos de idade. Caminho com Jesus desde então. Sempre que eu via alguém muito santarrão, a minha luz de alerta ligava, eu ficava na minha. Mas 95% das situações, daqui a pouco, bum! Um tumor vinha à tona, uma lepra vinha à tona. Esse filho era um santarrão. Eu faço, meu irmão não faz. Eu estou aqui, meu irmão foi embora, o teu filho foi embora. Nós temos que abrir mão, meus irmãos, de toda a possibilidade de julgamento, porque nós somos farinha do mesmo saco, salvos pela mesma graça. Foi o mesmo sangue que nos salvou, e é pelo mesmo sacrifício que nós vamos para o céu, para o mesmo céu. Você está entendendo o que eu digo nessa manhã, querido? Amém? Eu quero encerrar a reflexão nessa manhã dizendo o seguinte: o filho mais velho estava tão longe do pai quanto o filho mais novo. Tanto que o pai foi ao encontro do filho mais novo abraçando-o. Mas o mesmo pai foi ao encontro do filho mais velho para trazê-lo de volta para casa. Que isso, meu filho? Eu não sabia que você estava tão doente assim. Eu não sabia que você tinha perdido o senso do que é graça, do que é meu amor. Volta para casa, porque a mesa está posta, o melhor talher, a melhor louça, o novilho. Eu convidei o pessoal da música lá de Jardim Santíssimo para tocar a nossa celebração. A galera é boa. Tem gente que vai fazer solo, participação. Estamos ali, uma celebração. Volta para casa. Porque você está aqui fora e o seu lugar não é aqui fora, o seu lugar é lá dentro, sentado à mesa, porque reino de Deus, se você me perguntar, meu irmão, qual é a imagem mais sólida que eu tenho de reino de Deus, é uma mesa posta. E o pai convidando os seus filhos para a comunhão. Não há imagem mais linda. E a mesa estava posta e o filho mais velho lá fora. E o pai foi ao encontro dele e falar: filho, tudo que é meu é teu. Mas como o pai não foi complacente com o pecado do filho mais novo, também não foi complacente com o pecado do filho mais velho. O pai falou com o filho mais velho: você tem que se alegrar comigo, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Se isso não sensibiliza o teu coração, você se esqueceu o que é ser meu filho. E meus amados e minhas amadas, assim como o pai amou o mais novo e foi recebê-lo, o pai amou o mais velho e o trouxe de volta para a comunhão. Essa é a terceira verdade. O amor do pai é o mesmo para com todos os filhos, independente de nossos históricos. É a mesma intensidade, é a mesma verdade, é um amor de entranhas, é um amor passional, é um amor que invade a alma, é um amor que cura, é um amor que nos reconduz à beleza da vida, é um amor que coloca de novo no nosso rosto um sorriso, porque quando nós somos meritocráticos, quando nós somos julgadores, quando nós somos ativistas que se afastaram do Pai, nós perdemos até mesmo a capacidade de sorrir e de se alegrar com aquilo que Deus faz em nosso meio.
Eu não consigo entender, meus irmãos. E sabe, eu louvo a Deus por essa igreja, eu tenho dito isto aqui. Nesses processos que os irmãos têm vivido, e como qualquer igreja, onde pessoas normais entram, vocês enfrentaram e enfrentam dificuldades, lutas, desencontros, mas eu tenho visto, e eu vi nas fotos, nas transmissões, momentos aqui de profunda graça, celebrações, cultos, e vivi alguns com vocês, tanto na sucessão como depois de eleito, momentos de celebração que Deus chamou de volta filhos e filhas. Eu estou muito alegre, meus irmãos. Já há uma lista de quase 10 irmãos para o batismo. Para o batismo. Você pode se alegrar nessa manhã e dizer glória a Deus por isso? Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. Sim, é para aplaudir ao Senhor mesmo, irmãos. Existem pessoas candidatas ao batismo. Glórias ao nome de Jesus. Porque parece-me, apenas parece-me, que em alguns momentos nos alegramos mais quando alguém é desligado do hall de membros do que quando alguém é batizado. E eu entendo que num contexto eclesiástico, eu sou pastor batista, eu tenho uma mentalidade eclesiológica batista, eu entendo que em alguns momentos o desligamento, exclusão não existe mais. Exclusão não existe, é desligamento do hall de membros. Ou seja, desligamento do aspecto institucional. Por questões as mais diversas. Eu entendo que o desligamento em alguns momentos é necessário. Meus 2 pés estão no chão, enquanto a minha mente está no céu. É preciso maturidade e equilíbrio para viver a fé cristã e interagir com a realidade eclesiástica. Mas, meus irmãos, o que eu digo aqui é, nós precisamos nos alegrar quando alguém se converte, quando alguém se batiza, quando alguém volta, e precisamos chorar quando alguém precisa ser desligado ou quando alguém escolhe ser desligado. Não há alegria nisso. A nossa alegria é quando o filho que fez um monte de lambança. Porque fazer lambança é especialidade minha e sua como humanos, infelizmente. Mas nós temos que nos alegrar quando esse filho volta arrependido. Arrependimento. Arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. A igreja é a comunidade dos arrependidos. E eu oro nessa manhã para que o Espírito Santo nos quebrante, irmãos. E nós nos vejamos, todos que aqui estamos, como comunidade dos arrependidos, que foram perdoados, que foram salvos pela graça mediante a fé, como gente que não merecia nada e não merece. Nós não merecíamos nem estar aqui nessa manhã. Nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos o inferno, a condenação eterna. Mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que nenhum de nós se perca. E por isso Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Porque nem alcançar a salvação nós conseguiríamos sozinhos. Nós não alcançamos a salvação, fomos alcançados. A salvação é ato soberano de Deus. A salvação, para mim, é como alguém que está se afogando. E quanto mais se bate, mais afunda. E aí então alguém vai ao seu encontro e o salva. Ou alguém lança uma boia. E a pessoa desesperada então abraça aquela boia e volta a respirar. Salvação é isso. Se você é como eu e nada no estilo prego, você sabe o que é se afogar. Eu já quase me afoguei algumas vezes. Agora parei, né? Você fica mais velho, você fica só na marola ali. Mas era mais novo. A galera ia para o fundo. Eu vou ficar aqui, eu vou nada, eu vou para o fundo também. Eu sou alto, 1,83 m. E só dá uns kickzinhos assim, ó. Meus irmãos, vinha a correnteza, vinha a onda, levava, daqui a pouco eu falava, oh Jesus.
Aí vinha um irmão, outro, Rogério, não pode ir para o fundo e tal, mas pecador, miserável, ia. Pecado é assim, gente. E quando a gente se afoga, precisamos de alguém que nos salve. Uma canção antiga que dizia assim: todos necessitam de um amor que salve, de um Deus que salve. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Todos precisam de um Salvador. Eu preciso do meu Salvador, você precisa do teu Salvador, porque foi Ele que nos perdoou, porque foi Ele que nos redimiu, porque foi Ele que nos trouxe de volta para casa. Então que nessa manhã a gente entenda que nada somos, além de pecadores, salvos pela graça, perdoados mediante arrependimento, e que como comunidade local, nós somos uma família que não é complacente com o pecado. Lógico que não. Mas que também entende que não há meritocracia entre nós, ninguém é melhor do que ninguém. Segundo, entende que ninguém aqui é juiz do outro. Ninguém. Não temos o direito de falar mal de ninguém, de julgar, criticar, condenar ninguém. Temos o direito, sim, de orar. Orar. Se o irmão está em pecado, ore pelo teu irmão. Mas também aqui cabe um parêntese, não é aquela oração em grupo, né? Aí se reúnem 15 irmãos para orar, aí o irmãozinho se levanta para orar no grupo. Senhor, eu quero te entregar em tuas mãos, vou usar aqui a Dani, tá? Como exemplo, tá, Dani? Eu quero entregar em tuas mãos a vida da Dani, Senhor. Minha irmã tão amada, que está em pecado, Senhor. Sabe, Senhor, que foi pega roubando. Tem misericórdia da Dani. Essa oração, meus irmãos, é a mais cínica possível. Porque eu não estou preocupado com o bem-estar da Dani. Me perdoe o exemplo da Dani. Eu estou interessado em expor o pecado alheio. Cuidado. Que nós nos aproximemos de Deus nessa manhã, porque quando nós nos aproximamos do Pai, nós nos parecemos mais com Ele e partilhamos o mesmo patos, o mesmo sentimento do Pai. E o Pai se alegra quando o filho pecador volta. Se as minhas palavras forem ineficazes, e são, eu rogo ao Espírito Santo para que fale mais profundo ao teu coração nessa manhã. Enquanto os irmãos da música se aproximam, enquanto você fica de pé no seu lugar, e nós adoramos ao Senhor, mais uma vez, caminhando para o fim desse encontro.
Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos. Que essa manhã, Pai, a Tua palavra nos santifique. Eu me lembro da Tua oração sacerdotal. E um dos Teus pedidos foi: santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Oramos para que hoje sejamos santificados em Tua palavra, que é a verdade das verdades. E o Teu Espírito possa trabalhar em mim, em cada irmão e cada irmã, em nossa igreja, nos fazendo entender a profundidade do Teu amor e o mistério da Tua graça. Que sejamos uma família sentada à mesa, entendendo que só estamos sentados à mesa pela graça, não por mérito. Não há em nós mérito algum. Que entendamos, Senhor, que é um privilégio grandioso, dantesco, fazermos Tua obra, Te servirmos e não abrirmos mão do nosso serviço a Ti. Nossas mãos não serão tiradas do arado. Que nessa manhã, irmãos que antes haviam colocado suas mãos no arado e por quaisquer motivos tiraram, que eles possam voltar nessa manhã a Te servir, porque a honra de nossa vida é Te servir. Mas que entendamos que o nosso serviço não é um fim em si mesmo. Nosso serviço é resultado, é reflexo de nossa profunda comunhão contigo. Então dá-nos proximidade, intimidade, relacionamento com o Pai amado. Nos ensine, Senhor, a amarmos-nos mutuamente, a abrirmos mão de julgamentos, a abrirmos mão de comentários maliciosos. Nos ajude, Senhor, para que não percamos tempo com palavras que não geram vida. Faz de nós intercessores, não julgadores. Faz de nós intercessores, não juízes temerários. Que a Tua igreja cresça neste amor. Amor que é compassivo sem ser complacente. Amor que é um convite ao abraço, ao acolhimento daquele que se arrependeu. Amor que é esperança e expectativa diária de que aquele que se foi vai voltar. Sejamos de fato uma igreja segundo o Teu coração, Pai. Que o Teu nome seja louvado e exaltado nesse momento e em todos os dias de nossa existência. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Estamos encerrando o nosso encontro nessa manhã, mas temos daqui a pouco, às 19h30, um encontro marcado, um momento de celebração, um momento de vida. Eu quero te convidar para que você retorne, mas como eu tenho dito sempre, não retorne sozinho. Traga a sua família, traga vizinhos, entes queridos, traga um crente e 2 não crentes, convidados. Amém? Amém. Para que nós possamos ter essa casa cheia e ouvirmos juntos a palavra de Deus. Meu diabo Luciano se aproximou. Vem cá, Luciano, bonitão. Temos visitantes hoje. Você está conosco, não é ainda membro dessa igreja? Você pode dar um tchauzinho assim? Eu queria conhecer você. Não fique tranquilo, você não vai ficar de pé, não é disso não.
Você está conosco hoje, levante sua mão assim para que possamos conhecê-lo. Cadê? Isso, Deus abençoe, que alegria que você está conosco. Se nós pudermos, irmãos, que estamos na recepção, pegar o nomezinho, pegar o contato, isso é importante. Você viu aí o irmão que está conosco, você que está mais perto, depois do culto, se aproxime, dê aquele bem-vindo, aquele abraço, que sejamos intensos nesse acolhimento, isso é muito importante. Dia 15 de janeiro, próximo sábado, às 18 horas, esse momento de confraternização do nosso Ministério com Famílias, será um momento muito especial. Venha, já dê aí o seu joinha, o seu ok para o Luciano, para a Comissão de Famílias, e nós estamos contando com aquele prato de salgado, aquele prato de doce, aquela guloseima. Será um encontro no antigo molde das festas americanas. Isso é do meu tempo, né? Então vamos participar, vai ser muito bom que nós estejamos juntos no próximo sábado às 18 horas. Deus abençoe muito a sua vida, continue orando por nossa igreja. Semana que passou tive algumas reuniões, tive alguns encontros, alguns atendimentos. Deus está movendo a nossa igreja na direção do seu coração. Amém. E continue atuando, participando. É tempo de todos nós nos envolvermos na obra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Onde você está, feche os olhos, abre o teu coração. Pai, obrigado por essa manhã linda, esse domingo chuvoso, um tempo que nós podemos desfrutar da tua comunhão, e suplicamos, Pai, abençoa-nos, guarda-nos e conduza-nos de volta a este lugar de vida, logo mais à noite, às 19h30, para que, como igreja, proclamemos o amor de Jesus, adoremos ao Senhor e cuidemos uns dos outros. Continue, ó Pai, nos guiando, nos abençoando, nos inspirando. Que teu nome seja exaltado nesta localidade através da nossa igreja, através de cada família que faz parte desta grande família chamada Igreja Batista de Jardim Santíssimo. Que onde estivermos plantados, orando, trabalhando, estudando, nós sejamos sinais visíveis do Reino de Deus e proclamadores do amor de Jesus. Leva teu povo em paz. E nesse clamor eu suplico que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja abundante sobre todo o povo de Deus aqui reunido, sobre a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, por todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, digam amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus. Dia abençoado, irmãos.